Sejam bem-vindos todos a mais um episódio de A Porta Oculta, o seu podcast sobre as coisas sobrenaturais e sinistras do mundo. Aqui nos estúdios está comigo a Aninha. Olá pessoal, tudo bem? Hoje então entramos no último episódio, dessa primeira temporada de lendas urbanas aqui do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar da maldição da lenda da igreja da Nossa Senhora das Dores. O nome é bem comprido, espero que essa lenda seja assustadora, Mas aqui com a gente está Kanami, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente sabe que isso foi uma temporada muito boa, a gente gostou bastante do envolvimento que cada um teve aqui, nós aqui, como colaboradores, você na sua casa, ouvindo todos esses temas, mas infelizmente está chegando, o nosso último episódio. Mas a gente vai continuar produzindo outros conteúdos também, viu? Fiquem atentos aí. Exatamente. E seja muito bem-vindo também, Victor. Opa, muito obrigado, boa noite. Realmente tem sido bem divertido gravar o podcast, poder conversar sobre todas essas histórias assustadoras aqui do Rio Grande, Lembra muito quando a gente era criança, contando histórias de terror uns para os outros, tentando assustar uns aos outros, Isso são algumas das lembranças mais legais que eu tenho da minha infância, na verdade. Então, sim, começamos, agora estamos terminando a primeira temporada das Lendas Urbanas aqui do Sul. Como o Kanami disse, daqui a pouco tem mais conteúdos, outras coisas, e nada nos impede de no futuro fazer uma primeira temporada, parte 2, porque ainda tem bastante coisa para se contar. Com certeza, quem não gosta de uma boa história de terror, E, além de nossos episódios estarem disponíveis aqui no Spotify, você também nos encontra em várias plataformas. Também estamos no Amazon Music e YouTube Music. Também temos um canal no YouTube chamado A Porta Oculta, onde você pode assistir e ouvir o nosso conteúdo por lá também. Temos o nosso Instagram também, A Porta Oculta. Siga lá, nos acompanhe certinho para você ficar por dentro sempre que sair um episódio novo. A gente já coloca em primeira mão um aviso lá. E também temos o nosso e-mail chamado aportaoculta@gmail.com, onde você pode mandar a sua história para nós e quem sabe a gente possa estar compartilhando e contando ela aqui nos nossos episódios. Vamos para a vinheta então, e para quem gosta de conteúdos sobrenaturais, então atravesse a porta e venha com a gente. Bem-vindo ao lado obscuro do desconhecido. Aqui, as portas se abrem para o inexplicável. Você está entrando em A Porta Oculta. Quero lembrar o pessoal, que para fazer parte aqui, mandar as histórias pra gente, será bem interessante. Façam parte, sejam os chaveiros do desconhecido aí, para abrir a porta oculta. Isso aí. E eu quero começar mandando uma pergunta para geral e pra gente já entrar no nosso assunto e depois a gente, explica direitinho qual é a história dessa lenda. Mas vocês acham possível uma igreja ser amaldiçoada? Porque teoricamente a igreja deveria ser o lugar onde se quebra maldições, Aí como se amaldiçoa uma igreja? Boa pergunta. Não fazendo dízimo de 10%, meu irmão? Aí não tem como salvar, Eu não sei como é que funciona a católica, Mas ali numa católica tem dízimo também? Tem a oferta, eu acho, Mas não sei se é dízimo. Tem a oferta. Tem 30%, parece. Nossa. Uma coisa assim, gente, eu não sei. Eu sou católico, mas não praticante, sem fundo, entendeu? Aí não é o dízimo. Monetário. Aí não é o dízimo, é o trízimo, então. É o trízimo. Daí, no caso, dízimo talvez não seja, porque o dízimo é o membro que dá para a igreja, Não a igreja que dá para alguém. Então, talvez não seja falta de dízimo. A não ser que a igreja tenha que pagar alguma coisa pro Vaticano, alguma coisa, sei lá, não sei. Eu duvido que o nosso dinheiro chegue dinheiro do Vaticano. Eu duvido que o nosso dinheirinho vá pro Vaticano. Duvido. Mas é isso aí, galera. Então, existe uma igreja, em Porto Alegre, chamada... pode falar. Ali. Isso aí, Bruno.
Mas só para comentar, né, a questão, né, se uma igreja poderia ou não ser amaldiçoada, né? Cara, eu acho que nada impede. Assim como nada impede que qualquer outro lugar seja amaldiçoado, entendeu? Por uma questão, pelo menos ao meu ver, funcionaria assim, tá? O que protegeria a igreja, o que manteria a igreja, né, protegida contra maldições no geral, dependente da fonte, tá ligado? Seria a fé das pessoas da igreja, tá ligado? Os padres, inclusive, das próprias pessoas que iriam na igreja, entendeu? Mas levando-se em conta a época que isso se passou, tá ligado? Pessoal, mesmo as pessoas ligadas à igreja, tinha alguns que não eram muito gente boa, entendeu? Uma conduta que não meio seguiam duvidosa, muitos né? ensinamentos, entendeu? O pessoal que poderia até achar que tinha uma fé, mas tipo assim, né? Então, se a fé, a verdadeira fé, tá ligado? No sistema do qual eles acreditam, né? No caso cristão, não existia, tá ligado? Então, uma igreja é só um prédio, Sim. entendeu? O que torna uma igreja, né, um lugar sagrado, assim, um lugar de religião sagrado, é a fé, tá ligado? Não é um título, entendeu? Sim. Então, como era a questão da fé dos locais naquela época, poderia muito bem pegar. Eu sempre vi a igreja ou o templo de qualquer religião como uma coisa de pedra, né? Então depende muito das pessoas ali que ali frequentam aquele local, né? Mas existe uma Exatamente. igreja em específico em Porto Alegre chamada Nossa Senhora das Dores, é isso? A igreja que levou aí praticamente um século para ser construída, teve muitos problemas, né? E um deles, a princípio, possa ser uma maldição que essa igreja sofreu durante a sua construção, né? E por isso ela ficou conhecida aí como a lenda da maldição da igreja ou a lenda da maldição das torres, né? Conta pra nós aí. Malditas, né? Não uma. Basicamente, foi em 1800, tá? 1801, tá? Na verdade, em 1800 surgiu a ideia de criar essa igreja, tá? E aí os religiosos da época, em Porto Alegre, isso ali era na rua que na época era chamada Rua do Cotovelo, que hoje é a Rua da Riachuelo, entre a Rua do Cotovelo e a Rua da Praia, a Rua da Praia, Andradas, que né? antes eram chamadas naquela época de Rua do Cotovelo e Rua das Andradas, tá? No centro histórico de Porto ali. Tá? Então, tipo assim, eles tiveram a ideia, pelo que eu vi lá na pesquisa em 1800, tá? E no período de 1801 a 1807, né, os religiosos locais, né, conseguiram guardaram grana, né, receberam doações e tal, para começar a construção dessa igreja. Tá? Em 1807, exatamente, foi quando eles alocaram a pedra fundamental, né, que é a primeira que dá a construção, que eles mostram de toda a construção e tal, agora começa. Entendeu? E aí, né, foi um trabalho que aconteceu durante décadas, né, até porque construções grandes naquela época, né, sem maquinários, acabavam demorando um certo tempo, né. Foi construído por fases, né, começaram ali pela Capela Mor, né, aí fizeram o madeiramento do telhado, mas aí, bom, enfim, né, esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o que aconteceu depois de um tempo ali, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Conta pra nós aí, amor. Então, como o Vitor falou ali, né, ela começou a ser construída em 1800, né, em 1807, assim. E a partir dali, ela foi demorando por vários motivos, né, até acontecer o episódio da lenda. A igreja precisava de doações, né, enfim, das pessoas dando seu tempo, dinheiro, material, enfim. Aí, na época ali em Porto Alegre, eram poucas famílias que moravam ali, e essas famílias que frequentavam a igreja, elas eram de poder aquisitivo muito grande, né?
Então, na época da escravidão também, eles tinham os escravos, enfim. Então, era a elite que frequentava a igreja. E como a igreja estava demorando ali, um dos senhores ali resolveu doar um escravo para a igreja, para os escravos ali, né? Para eles ajudarem na construção. Deixa eu só abrir um parênteses. Que isso aí por si só já deveria ser um motivo pra maldição, né? Exato. Não Sim. precisava nem o cara amaldiçoar, né? Exatamente, Porque tá tu é ligado? uma- Não precisava muito mais. Tu é uma igreja e tu aceitar ser construída com trabalho escravo, tá ligado? É meio incoerente o negócio, né? É muito incoerente. Muito incoerente, né? Então isso aí por si só já deveria ser motivo pra maldição, né? Não, e é tipo uma doação muito louca, né? Porque, tipo, tu doou o teu dinheiro, né? Tipo, sei lá, tu suou pra trabalhar e ter aquele dinheiro. Tu doou material de construção. Tu pegou o teu dinheiro, foi lá, comprou material de construção e mandou. Aí, tipo, tu doou a mão de obra, né? Então, teoricamente, seria tu pegar as pedras e colocar lá no... Entendeu? Mas não, a mão de obra que ele doou foi de outra pessoa soou pra ele, entendeu? Bem-vindo à terceirização. Não. E tem outras sacanagens, tá ligado? Que além de o pessoal, que esse senhor não foi o único, né? Tinha vários escravos, na verdade, trabalhando na obra. Mas Sim. uma questão um dos motivos também do atraso da construção é que literalmente o pessoal rico fazia doação de dia, tá ligado? Mandava as carroças com os materiais lá e tal. E aí os escravos descarregavam e de noite tinham que carregar de novo, porque os caras, tipo assim, tá, eu te doei 100%, tá aqui, ó, o pessoal viu eu doando, mas agora eu tô pegando uns 80% de volta pra mim, tá ligado? Então ficava meio que um retrabalho, tá ligado? Então, tipo assim, e acabava de, né, pô, se tinha 10 toras e tu acabou ficando só com 2, tá ligado? Isso também vai atrasando porque o material vai faltando, tá ligado? Sim, até, pessoal, um adendo até do seguinte, sobre o que vocês falaram sobre a questão da terceirização do trabalho, da mão de obra, né, escrava. Teve um outro detalhe que foi o seguinte: segundo a lenda, antes de morrer a questão desse escravo aí, ele teria dito o seguinte, abre aspas, vou morrer porque sou escravo, mas sou inocente e a prova disso é que as torres da igreja hão de cair 3 vezes e nunca ficarão completamente prontas, fecha aspas. Aí que acontece? Os escravos foram a principal mão de obra da igreja, como a Ana havia conversado aqui no início para nós. Então, eles em particular, eles temeram a suposta maldição, o que teria contribuído para o atraso da obra. Aí, contudo, né, tem um historiador que é o Sérgio da Costa Franco, ele alega que a história sobre a maldição é falsa e a condenação do dito escravo ocorreu em virtude de um assassinato. Sim, eu ouvi essa questão aí. Tem muitas versões, né? Alguns dizem que ele foi acusado de ter roubado uma joia, né? Porque tinha Tava incrustada numa tinha estátua ali e tava, né? Ela tava com muitos ornamentos e uma das joias sumiu e ele foi acusado. Outra versão diz que ele tava roubando material da obra, né? Poxa. O que ele ia fazer com o material se era escravo, né? Não faz sentido. Não, pois é, o que é outra coisa, tá ligado? Não faz o menor sentido. Ele vai fazer o quê? Vai construir a casa dele? Ele não tem, tá ligado? Ele falou, ele ia vender, quem quer comprar de escravo sem dedar ele, entendeu? Aliás, pra quem estiver ouvindo de fora, né, essa expressão dedar quer dizer que sem entregar ele. Isso não ficou meio estranho. É tipo o pessoal que não é daqui não conhece a expressão, dedar o cara, que isso? É tipo aquela coisa, eu vou comprar, mas tu emite nota? Então, mais ou menos isso. Deu ruim, tá ligado? Bom, mas enfim, continuando a história aqui. Então, né, já recebemos alguns spoilers aqui do que vai acontecer. Eita. Mas, na época ali, esses senhores davam os escravos. E quando a capela já estava ali num certo andamento, eles começaram a ganhar as estátuas, né? Os santos ali, enfim. E uma das santas... Isso. E uma das santas, ela veio extremamente ornamentada de pedras preciosas. Roubar a pedra até faz sentido, porque ele pode vender para conseguir a sua liberdade. Mas, enfim, esse escravo em si,
Ele trabalhou por muitos anos na construção da igreja. E até que um certo determinado momento... Josino, o nome do escravo? Isso. Isso, Ele- o escravo era Josino. Sentiram falta de uma pedra, né, na estátua. Alguns historiadores falam que não se sabe se a estátua já veio com essa pedra faltando, enfim. E acusaram ele. Tipo aquela coisa assim, quem vamos acusar? Vamos acusar esse Ah. aqui. Bota a culpa no negão. Sempre assim. Sabe, o Exato. famoso acorda arrebenta lá do Minecraft. É sempre o negão ao mordomo, né? É. Não tem- Padrão, né? Lembrando, gente, que eu sou negão, por isso que eu tenho lugar de fala, posso falar. Ele tem propriedade, nós temos. A gente É. pode se titular errado aqui. Então, aí o que aconteceu? Teve toda ali a polêmica ali de o que vamos fazer com o escravo, enfim. E aí sobrou pro proprietário dele, né, dizer o que ia acontecer com ele. E aí ele resolveu, não, vamos enforcar ele na praça. Ele tentou por diversas vezes ali mostrar que ele era inocente, né, pediu outro tipo de julgamento e tudo mais. Mas o senhorio dele falou, não, tu é culpado e é isso que vai acontecer. E aí ele foi enforcado. Mas aí, antes de ser enforcado, ele falou as falas ali que o Kanami disse, que como ele era inocente, para provar a inocência dele, as torres, né, as duas torres nunca iam ser construídas, nunca iam ser finalizadas, né? Isso. E por isso nasceu a lenda, até porque a igreja começou a ser construída em 1807 e ela levou praticamente 100 anos para ficar pronta. Sim, Né? aí diz que teve Ó. desabamentos, teve raios. Isso, sempre quando sim, chegava né? na parte das torres ali, acontecia alguma coisa. Dava um Raio problema. destruía. Uhum. Fora que vários Derramava arquitetos passaram pela igreja, né? Então, O pessoal perdia a planta de E construção, tem mais, tá e tem ligado? mais, e tem mais um Bagulho detalhe, né? só. Pá. E tem mais o detalhe. Diz que muitos aí desse meio tempo, e inclusive até hoje, né? São os avistamentos que as pessoas têm ali de vultos e ouvem vozes ali na igreja e que também levava o pessoal a ficar com muito medo de trabalhar ali, né? E como o Porque atrasava ainda mais as obras. e como o Kanami estava falando ali para nós, né? A única coisa que tem um registro de fato, porque tudo virou história, né? O pessoal vai falando, mas a única coisa que tem um registro de fato de um negro que morreu ali foi na questão do assassinato. exato. Sim. É o único relato que Então, constou até então não, na época. não se sabe direito o que rolou com ele ali de fato, mas que a igreja, tipo assim, levou praticamente 100 anos para ser construída, uma das obras mais longas aí mais tempo que a mansão Winchester lá dos Estados Unidos, tá ligado? Tá Sim, louco, né, mano? e assim, ó, antes da gente começar a comentar sobre essa lenda, tem mais um parênteses em relação a isso. Que depois que ela foi tombada como um patrimônio, aí ela começou uma reforma, entendeu? Ou seja, ela nunca parou, né, a construção em si. Na verdade, a reforma total, assim, que eles nunca mais mexeram. Eu não vou falar a data exata, porque eu não tenho certeza se foi 2007 ou 2017. Foi num desses anos que as obras realmente terminaram da igreja, eles não mexeram em mais nada desde então. Então, olha só, começou em lá 1807 e depois definitivamente terminada em 2007 ou 2017, algo assim. E Foi muito eu tempo. quero ter e tem mais uma É, adendo ali. 1904 aqui consta que ó, as obras terminaram. E tem mais um adendo aí que eu quero deixar pro comentário da galera, inclusive para aquela questão que eu perguntei se a igreja pode ser amaldiçoada ou não. Que muitos acreditam que a maldição cessou e pôde se terminar de construir a igreja quando foi colocado uma cruz, né? Entre as duas torres. Eles ganharam Um cruzeiro de ferro? um cruzeiro de ferro, colocaram entre as duas torres ali. E, inclusive, o cara que colocou, eu não me lembro o nome dele agora, se algum de vocês estiver aí, ele também era um negro, tinha sido escravizado. Como se fosse uma espécie de como assim, quitando a dívida, sabe? Algo assim. Sim. E daí cessou a maldição. O que vocês acham disso? Olha, Talvez, né? Só meio que uma coincidência. Talvez o cara, tipo assim, depois de tanto tempo que se passou, o cara
passou pro outro lado em paz, entendeu? E aí a maldição teria se ido, junto com né, com a força motriz dela, da maldição, que teria o ódio do cara, tá ligado? A partir do momento que, sei lá, vai que ele encontrou a paz e aí a bateria energética que mantinha as coisas acontecendo foi-se também. Fica aí Ou não, né? Vai saber, né? dúvida, né, cara? Ou Vai acho saber o que que de tinha nessa repente, coisa sei dela. lá, é capaz de repente até hoje essa alma deve estar presa lá também por uma questão de castigo também, né? Rancor, aquela coisa toda, né? Mas uma coisa que eu acredito, assim, em relação à maldição, é que quando se tem alguém que acredita naquilo, eu acho que ela vai se tornando real. Então, daqui a pouco, algumas pessoas ali ficaram impactadas com a situação de um enforcamento em praça pública, né? Porque era uma comunidade pequena. Então, talvez, sei lá, não estavam acostumados ainda com aquilo. E aí as palavras ali do escravo, né? De repente ele tava com raiva quando falou e alguém levou, tipo, acreditou aquilo, levou pro coração, né? Então a maldição ela começou a se tornar real porque as pessoas foram acreditando. A partir do momento eu acho que aconteceu qualquer detalhezinho ali com uma das torres, já veio aquela memória, né, do escravo falando que as torres não iam ser levantadas, enfim, né? E aquilo foi trazendo pro coração. E aí eu acho que conforme os anos foram passando, né, as pessoas que viviam ali já não estavam mais presentes, talvez aquilo foi sendo esquecido, né? E aí a maldição foi, sei lá, Tipo diminuindo. Fred, se as pessoas não lembram dele, ele perde poder. Exato. Ah, né? Não Mais ou precisava menos. falar do Fred, tá? Vamos deixar ele lá no lugarzinho dele. Mas sei lá, esse é meu ponto de vista, assim, né? A crença da força, a maldição. Até porque, né? Mas Uma há galera, relatos, há relatos de que até hoje as pessoas têm sensações estranhas quando visitam a igreja. Eu só passei na frente, eu não me lembro de ter entrado assim. Tá, mas daí será que essa sensação não é a mesma coisa? Tipo, Pode eu, por exemplo, eu quando passei na frente, eu nem imaginava dessa lenda. Então, tipo, eu passei. Uma É, mas igreja. eu digo, eu nunca entrei, eu também só passei na frente, né? Sim, Mas as pessoas dizem que quando vão na igreja tem sensações, tem relatos de ouvir vozes, relatos de visões de vultos, né? Tu mora aí em Porto Alegre, caramba, tu já foi nessa igreja? Eu não. Então, só passei na frente também, gente. Mas a minha avó, no caso, falava que o local tinha, no caso, certas superstições na época. Até, por exemplo, a minha avó, ela era sensitiva. Então, a minha avó era tipo aquela tipo de pessoa assim, ó. Se ela tem essas questões em si, questões espirituais, a minha avó ia nesse local, ela não ficava muito tempo, já queria ir embora. Então, nesse tipo de situação, a gente já passou. Eu e minha avó, quando a gente era menor, a gente não ficou nem 5 minutos. A avó só, vamos lá que a gente tem que fazer mais umas coisas. E fomos embora. E a tua avó teve essas sensações quando visitou a igreja ali. Sim. E isso é uma coisa que, assim, não é questão tipo, a minha avó só. Outras pessoas também teve, só que tem um detalhe. Uma época atrás, no caso, assim, as pessoas que eram dadas como sensitivas, antigamente era dado como louca. É o tipo de pessoa que tem esquizofrenia. Sim. Ó, vê se pode, entendeu? Então, assim, a sociedade hoje, ela vê muita desse tipo de situações, ou esse tipo de acontecimentos, relatos, como uma forma assim, ó. Tudo bem, é uma questão de crença, e outros, no caso, uma questão de dúvida. Aí fica esse assunto, tipo, essa dúvida fica no ar, né? Cada uma analisa de uma forma, né? Sim, sim. E naquela época, eu acho que quando aconteciam os fatos ali, o misticismo das pessoas era muito maior do que hoje em dia, né? Exatamente. Hoje é cheio de especialista na internet, justificando. Ninguém acredita mais em nada, né? E tal. É. Naquela época já não, né? Tudo gerava um misticismo e tal, né? Não é à toa que muitas lendas surgiram dessa época, né? mas aí abrindo essa mesma coisa da avó do Kanami, eu morei por muito tempo em Santa Catarina e tipo, eu morava do lado da catedral, né, ali de Floripa, que ficava no centro. E assim, eu entrava em qualquer outra igreja e tava tudo ok. E a igreja, pra quem não conhece, a Catedral de Florianópolis, ela é linda.
perfeita. Eu já entrei em algumas igrejas, assim, e eu sou apaixonada pelaquela igreja. Só que me dava uma dor de cabeça muito grande, né? Então, pode ser que tenha alguma lenda, alguma coisa, eu não sei, né? Se alguém souber aí, manda pra nós, né? Mas é a mesma coisa. Nas outras igrejas nunca aconteciam nada, mas ali naquela catedral específica, agora que a Ana me falou, eu lembrei, realmente, toda vez que eu entrava, me dava dor de cabeça, né? Pode ser, não sei, será que eu sou parente da avó do Kanami? Bom, eu acho meio estranho, porque a minha avó pegava e dizia, ó, Lucas, toda pessoa que tu vê com o nome Medina é nosso parente. O seu sobrenome é Moura, então não sei o que tá acontecendo aqui. Começa com M. É, pode ser de repente por essa questão, mas o número de letras é algo suspeito aí, né? Pega uns 10% ali. Fica aí a análise aí, né? Mas pode ser que a igreja lá tivesse alguma história que tu não soubesse, né? Sim. Exato. Porque as igrejas aí antigas têm uma história meio sombria, né? Eu particularmente eu gosto muito assim de visitar igrejas, somente as igrejas católicas, porque tem uma arquitetura que eu acho bacana assim de analisar, mas é sempre aquela pegada meio sombria, meio gótica assim, né, e tal. Essa igreja em questão que a gente tá falando, da Nossa Senhora das Dores, ela acabou se tornando uma mistureba de como assim, de estilos, né? Arquitetônicos, né? Porque ela levou tanto tempo para ser construída que acabava de tempos em tempos mudando o arquiteto ali e o cara acabava adicionando o estilo dele à obra, né? E acabou virando uma tipo assim, não tem o estilo específico, né? O que faz dessa igreja uma igreja diferenciada. Eu até tenho umas informações sobre isso aqui, tipo assim, quando a obra foi terminada, né, no início de 1900 ali, quem terminou a construção foi um arquiteto de origem alemã, que o nome era Julio Weiss. A decoração interna, tá, e as talhas dos altares, né, foram obras de um mestre, né, de um artista português chamado João do Couto e Silva, entendeu? As pinturas dos forros foram feitas pelo Germano Traub, entendeu? E, tipo assim, pra tu ver, né, são muitas influências artísticas diferentes, né, então acaba sendo meio que um mosaico de estilos diferentes. Sim. O que torna essa igreja bem interessante, cada vez mais única, né? Dá uma destoada, né? Exatamente. Tanto que também teve até, Vitor, teve um outro rapaz também que deu também, somando, né, um dos três, né, também, né, que veio um outro rapaz que finalizou as 3 esculturas que tem na frente, né, no caso que o nome do artista era João Vicente Friedrichs, né, representando a fé, a esperança e a caridade, né, e tem mais um outro frontão em baixo relevo. Pô, show. Sim. É um prédio diferenciado, né? Confesso que eu não conhecia essa história e eu fiquei assim com muita vontade de visitar. A próxima vez que for a Porto Alegre, dar uma visitada lá, primeiro por essa questão que eu gosto de, né, analisar tal a arquitetura dos prédios das igrejas, né? Mas para ver se quando vê o cara não sente alguma coisa estranha lá também. Vamos ver algum vulto diferenciado, né? Alguma coisa assim, né? E já que tá tão perto da gente, né? O cara poder dar uma analisada nessa questão aí pra ver se o cara sente alguma coisa diferente, né? Eu sei que muitas pessoas visitam a igreja, né? É um ponto turístico bem bacana de Porto Alegre ali. Ela funciona das 9 até as 20 horas, no caso, pelo que consta, de acordo com o Google. Então é um local que é possível visitar depois das 6 horas também, né? Uma coisa que a gente tava falando ali que o Bruno começou sobre a maldição, né? Será que uma maldição na igreja católica ou numa igreja em si pode acontecer, né? Uma coisa muito interessante que eu achei em relação a essa história é que demorou muito tempo para ter a primeira missa, né? Então, o rapaz ali foi assassinado, lançou a maldição e não teve, tipo, esse ritual de oração, de adorar santo no local, né? Então, tipo assim, era só, na verdade, uma construção, né? Não tinha algo protegendo, né? Se a gente for levar pro lado espiritual, protegendo aquele lugar,
quebrando essa maldição, né? Então, Se não teve um sacerdote ali fazendo a limpeza. exato, Bah. então Mais ou menos isso. O que me veio uma pergunta agora, né? Nessa questão de igreja amaldiçoada. Será que a água benta é benta ou é amaldiçoada? E se eu precisar fazer um exorcismo, será que eu vou jogar água benta no demônio? Será que eu vou deixar ele mais forte ou ele não vai se sentir mais fraco? Então, Olha, depende da Se a qualidade da Porque se a água. igreja é amaldiçoada, a água benta não é amaldiçoada também? vai dar um fiquei buff pensando- nele, né, mano? Em vez de dar um. Depende de quem, em vez quem de dar- abençoou a água, né? Em vez de eu dar, Acabou. o cara vai jogar água benta no demônio lá, em vez de deixar ele fraco, dar um up nos poderes dele ali. Vai acabar dando um buff no bicho, né, mano? Bah, fica aí o argumento, verdade, mano. Né? Claro que, se eu não me engano, a água benta é a pessoa que abençoa, né? Mas enfim, vai estar dentro da igreja ali, né? Exatamente. Depende do nível de fé do sacerdote que está abençoando. Sim. Então, né, vai saber se como é que funciona, como ela vai estar no dentro das dependências ali, né? Como é que funciona essa questão da água benta, né? mas eu acredito Sim. que um pouco da maldição seja isso, o fato da primeira missa ter demorado muito tempo, então não tem aquela certa purificação do ambiente. Eu não sei Sim. como é que funciona, né? Mas acredito que possa ter sido isso. E aí, conforme botar. Tanto aqui, ó, os relatos é que conseguiram construir as 2 torres depois de botar ali a cruz, né? Sim. Então, tipo, ó, não, botamos algo que tem um poder espiritual muito forte, então tá quebrando, né, Maldição. a maldição. Então, por via das dúvidas, pode ser isso que estava acontecendo, né? Valia a pena o cara descobrir quem é o padre ali hoje e um dia ir lá conversar com ele, né? Tem visto algumas coisas estranhas por aí? Porque, Né, cara, só de curiosidade, né? eu fico imaginando, né, cara? Porque, cara, o prédio é meio sinistro, né, velho? Imagina tu morar ali, cara. Né? Isso é louco, É. né, mano? Meio sinistro, né? Porque, tipo assim, tu vem aqui na nossa Imagina igreja. passar direto ali na frente de noite, tá ligado? Nem cara. olha lá pra dentro, vai ver uns vultos correndo. Fica numa escadaria lá no fundo, né? Porque tu passa assim, claro, olhando de dia, nossa, um prédio bonito, diferente, mas é meio assustador, principalmente de noite, né? Tipo, cara, E de noite ele é muito assustador. muito assustador. Tu passa, tipo assim, tu passa na igreja aqui da nossa cidade, ela é até simpática ao formato loucura, dela, né, assim, né, mano? cara? Mas essa igreja já não. Ela é meio sinistra, eu fico imaginando o padre que mora ali, né, cara? Deve ser um bagulho meio. O cara tem que ter muita fé, né, meu? Por isso que ele é Sim, padre, eu acho. por isso que ele é padre, né? Mas, pô, cara, tem que ter confiança no taco dele de padre, né? E assim, não, e depois de vários filmes, uma coisa muito engraçada, né? Que tipo, os filmes mais assustadores hoje em dia que têm saído com freira, dentro de igreja, convento e tudo mais, né? Eu tô começando a pensar nas minhas Isso mexe, né, com o. É que isso mexe muito com o inconsciente do pessoal, tá ligado? É justamente essa questão de ninguém está seguro, tá ligado? As pessoas que deveriam ser as mais protegidas contra isso acabam sendo afetadas pelo mal, tá ligado? Tu pega a imagem, padres, coisas assim. tu pega a imagem daquilo que deveria ser exemplo de bondade, assim, e santidade, e transforma Exemplo num do demônio. sagrado e conspurca, tá ligado? Doideira. Por isso que deixa. É que nem criancinha em filme de terror também, é a mesma coisa, né? A criancinha dá Exato. É assustador a criancinha em filme de terror por causa disso, que é uma coisa que é inocente, que tu não imagina quando tu vê a criancinha, né, virada num capetinho. Se bem que tem uns. Aquela criancinha da profecia. Se bem que tem uns hoje em dia aí que não precisa nem estar possuído, para uns capetinhos. Dependendo do nome, então, só potencializa, né? Não, se spa, tá louco. Se começa com Bernardo, tu usa o Bernardo. Eu Nossa vou Senhora. deixar quietos os nomes pra não perder a audiência, entendeu? Mas é isso aí. E eu quero deixar mais uma pergunta pra geral aqui. Mas antes disso, quero lembrar quem tá nos ouvindo, nossos ouvintes, que nós temos o nosso Instagram, @aportaoculta. Também estamos no YouTube como canal A Porta Oculta, lá onde você pode acompanhar, né, todo o nosso conteúdo. E o nosso e-mail, aportaoculta@gmail.com. Mande a sua história pra gente aqui ouvir e, né, de repente, quem sabe, contemplar ela aqui num dos nossos episódios. Voltando. Venham ser um chaveiro desconhecido. Vem juntar a nossa equipe de chaveiros desconhecidos. E resumindo, galera, assim, ó, agora a gente falou, né, sobre todas essas questões,
toda essa história né, do escravizado, morto, das dificuldades na construção, das coisas que aconteceram, né, e coincidências, e as visões, e vultos, e as coisas, tudo isso sempre tem. E eu quero reformular minha pergunta, então. Vocês acham que é possível um templo, uma igreja, seja de qual for a denominação ou religião, se tornar amaldiçoado, sendo que deveria ser um local santo? Eu mantenho a minha posição, entendeu? Eu mantenho que, dependendo da quantidade, né, da fé de quem está dentro do local, se não for forte o bastante, pode sim, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu também mantenho a minha teoria também, Bruno, também vitoriana. Isso é uma questão muito assim da tua força, eu não digo nem a questão em si da tua fé. Eu digo muito na questão da tua crença, entendeu? O poder, no caso assim, de acreditar nisso, sabe? Nesse sentido. Eu, no caso, mantenho a minha resposta também. Sim, é isso aí. Inclusive, eu notei que quando eu vou postar os episódios aqui no Spotify, eu tenho a opção de colocar uma enquete. Eu vou colocar uma enquete com essa mesma pergunta aí pra galera responder aí, pra ver o que eles acham, Massa. né? E eu lembrei de um episódio falando nessa questão de crenças, né? Tinha um mestre de artes marciais que realizou há muitos anos atrás, que ele era um cara que, tipo assim, ele tinha uma técnica que ele conseguia fazer os pupilos dele ali voar longe só usando o poder do Ki. Tá ligado? Poxa. Ele não encostava nos caras, assim, ele só fazia um movimento com a mão e os caras caíam longe, saíam rolando e voavam longe e tal. E aquilo ali impressionou muita galera, né? Aí um dia o cara foi convidado a testar essa técnica dele numa luta de MMA. Tá ligado? De UFC. Porque ele tinha essa técnica impressionante e realmente, cara, ele chegava lá, ele fazia, tu via olho no olho fazendo aquilo ali, ele usava o Ki, os caras voavam longe, assim. E daí o que vocês acham que aconteceu? O cara levou uma surra. Tomou um couro. Ele tomou um couro, tá ligado? Aí, resumindo, o que eu acho que acontecia ali, cara, no dojo dele? Era justamente isso, a questão da crença. Os alunos dele acreditavam tanto no mestre, né? Criam tanto que quando vê, eles realmente sentiam que tinha aquela energia acontecendo com ele mesmo ali, né? Mas aí quando ele foi para uma luta de verdade, ele tomou um couro, né? E eu acho que é justamente o que pode ter acontecido, né? Numa época onde tem o misticismo era muito forte, né? A crença acabou dando força para essa maldição. E sobre a pergunta de se uma igreja pode ser amaldiçoada ou não, eu acho que onde tem o dedo do homem, ser humano, tem muita chance de dar uma merda, tá ligado? Então, exato. Eu acho bem possível, tá ligado? Né, o homem no comando ali é complicado. E essa coisa de espiritualidade, de energias, de crença, é uma coisa muito forte hoje ainda. Sim. Né? Por exemplo, no meu trabalho, que eu trabalho com venda. Tipo, a gente tem umas reuniões semanais e é tão engraçado essa coisa de energia, de crença, porque todas as reuniões, né, que eu já participei sobre vendas, sobre cursos de venda, é tudo muito assim, a frase: se você acreditar, a venda sai, né, bota energia, que não sei o quê. Então, tipo, até em pequenas coisas, né? O universo vai te devolver. Então, mentalizar. Eu continuo naquele ponto de que ali, né, era uma comunidade pequena. E aí, sei lá, por medo, porque talvez foi um episódio horrível que aconteceu na época, né, ali para as pessoas, né, já que era uma comunidade pequena. E aí o cara ali ia amaldiçoar aquilo que era um sonho deles, né, construir ali a igreja. Então, tipo, eu acho que aqueles poucos que acreditaram que aquilo realmente poderia acontecer, a fé deles talvez era tão genuína, tão grande em relação aos outros, que as coisas começaram a acontecer e dar errado, né? Sim. E conforme essas pessoas foram, sei lá, morrendo, enfim, foi diminuindo, né? Ou talvez a crença de quem
botou aquela cruz, né, ali, aquela coisa de ferro ali no meio, talvez a crença dela seja muito maior. Não sei, eu acredito nisso, né? Mas como alguém que acredita em muitas coisas inexplicáveis, eu acredito também que o espírito de uma pessoa que já passou sofrimento a vida inteira, né? Por ser um escravizado, morre, tem uma morte violenta e, né? Apesar de não ser nada certo, comprovado a história, a gente não saber como aconteceu de fato, mas a princípio ter sido acusado de um crime que não cometeu e sofreu uma morte violenta, eu acho sim que isso possa gerar uma espécie de espírito vingativo ali, né? Que ficou ali rondando aquele... E sabe-se lá o que mais aconteceu, né? Era uma época sombria. E nada impede também sim, e nada impede de ser uma junção das duas coisas, tá ligado? O cara morreu, né? Amaldiçoou ali o local, morreu cheio de ódio e revolta, com razão, né, se for o caso, né? Assim, com razão, justamente só por ser escravo, isso já é o bastante, tá ligado? Mas se tu somar junto o negócio de, tipo assim, morrer sendo inocente, tá ligado? Então, tipo assim, já é o bastante pro cara gerar um espírito muito revoltado, tá ligado? Somando-se a isso, né? Das pessoas acreditarem na maldição, jogarem essa energia dessa crença de acreditar que a maldição existe, nada impede, né, se o espírito revoltado desse cara literalmente utilizar essas energias que vêm das pessoas, da crença das pessoas para criar os efeitos que aconteceram, tá ligado? Ou pelo menos facilitar a criação dos efeitos, tipo um poltergeist, tá ligado? Sim. Agora, que história que dá um filme louco, né, cara? Essa temporada nossa de episódios aí, a galera, os estudantes de cinema aí perdem a oportunidade de fazer umas histórias maneiras, né? Mas é uma coisa que a gente comenta muito. Cara, vamos fazer um filme decente. A gente comenta muito isso aqui. Que o Brasil, tá? Os filmes de terror que a gente assiste, assim, que são muito bons, são de fora, né? E muitos ali, a gente tem aquela famosa frase que dá o frio na barriga, que é baseado em fatos. Isso aí dá uma dor na pessoa. E assim, ó, olha as nossas histórias, olha as nossas lendas, né? Tipo, quantos baseados em fatos reais, né? Poderia sair uma produção brasileira. E assim, ó, E tem público e eu vou dizer assim, ó, o nosso cinema, ele é um cinema bom. Só que o problema é que ele perde para a categoria de filme que ele faz. Porque se eles realmente sentassem, até filme de herói, cara, a gente consegue fazer um negócio decente. Sim. Mas eu acho que não tem criatividade, sabe? Tem um certo monopólio no cinema brasileiro que estraga muito com as produções. Então eu acho que se abrisse um leque ia ser muito bacana. Mas, galera, vamos então... aquela mania que eles têm de usar aquelas câmeras antigas, tudo parece filmado nos anos 80, tá ligado? Usar grua, né, meu? Tem duas coisas que me incomodam muito nas produções brasileiras. É as histórias sempre parecidas, sempre as mesmas, né? E a insistência em usar elenco de novela nos filmes, cara. Isso aí estraga, porque o filme fica com cara de novela. É que nem tu pega assim, ó. Muito dificilmente tu vai ver um ator de série americano que se estabeleceu como série fazendo cinema. Porque são duas linhas diferentes, entendeu? Então o cara ficou marcado com aquele personagem, tu vai ver ele num filme e fica estranho. Não é a mesma vibe, né? Assim como tu não vê um ator de cinema trabalhando em série, dificilmente tu vê, né? Alguns transitam entre esses dois mundos, mas é bem difícil. Então, assim, tu assiste a novela, daí tu vai ver um filme brasileiro, é o elenco de novela, cara. Fica a mesma coisa, sabe? Parece que tu tá vendo uma novela com um horário de 1h30 ali. Então, resumindo é isso. Mas, então, galera, vamos para nossas considerações finais. Chegamos ao final de mais um episódio, final da nossa primeira temporada do nosso podcast A Porta Oculta, podcast que vai abrir as portas do desconhecido para os nossos ouvintes. O que vocês acharam? Vamos para nossas considerações finais dessa primeira temporada, desse episódio de hoje. Bora, fala para nós aí, Victor. Opa. Cara,
Eu achei muito legal, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não fazia ideia, tá ligado? De que a maioria das lendas, tá ligado? Que a gente ouviu quando era criança, assim, que a gente cresceu ouvindo, realmente tinham tanto pé em fenômenos reais, tá ligado? Geralmente Uhum. crimes reais, né? Mas não só essa parte de ver realmente que tem um pé na realidade, depois criou-se um misticismo todo em volta por meio de coisas que as pessoas acreditavam, que viram, que sentiram, que aconteceram, entendeu? Mas eu acho muito interessante essa transição, tá ligado? Do Sim. real, do objetivo, do que efetivamente aconteceu, documentado, para as lendas que se criaram em volta, sabe? Do folclore que se criou em volta. É quase como a criação de um mito, entendeu? Essa parte eu achei muito interessante. Eu não fazia ideia, por exemplo, que a Maria da Golada era baseada em crime de verdade, tá ligado? Sim. Então, isso eu achei muito interessante, que é uma coisa que a gente aprendeu durante as pesquisas, né? Quando paramos para olhar mais a fundo. Então, já valeu a pena só pela carga de conhecimento novo que eu acabei adquirindo já. Da É hora. isso aí. Manda pra nós aí, Kanami. Então, gente, assim, de todos os episódios que a gente comentou aqui, todas as lives a gente teve momentos de descontração, momentos que a gente transmitiu conhecimento para todos os ouvintes aqui do próprio Spotify e também do pessoal dos próprios canais no YouTube e pelo Instagram. Mas eu nunca pensei que a história do Diabo Loiro tinha a intensidade que a gente trouxe para cá pro pessoal. Outra também que chamou muita atenção também foi a questão também da história do morro, né, lá do Morro da Conceição. Também teve contos, no caso, como o Vitor comentou aqui, o Bruno e a Ana, que eu não tinha conhecimento, eu tinha conhecimento apenas de uma parte, apesar de morar um pouco mais próximo do local, nunca fui até lá, pode ser que um dia eu consiga até lá e visitar melhor o local. E também a Lagoa dos Barros também foi outro local que chamou muita atenção também, até eu tava comentando um dia desses com a minha futura namorada, né, e tal. Que aí ela comentou comigo, no caso, sobre um outro tema que futuramente a gente pode repensar em trazer novamente como material extra para os nossos ouvintes aqui. Então, assim, o nosso Rio Grande do Sul, ele tem muita história e a gente pode, até mesmo você que está ouvindo até aqui, pode até mesmo futuramente mandar um e-mail para nós para a gente trazer a sua história e ser ela um dos nossos temas aqui também do nosso canal. Realmente, Isso a aí. Lagoa dos Barros é quase como um triângulo das Bermudas, tá ligado? Do Rio Grande do Sul, porque Basicamente. tem 7 fenômenos diferentes acontecendo no mesmo local, tá ligado? É literalmente uma compilação de problemas e desgraça num único local, né? É Exatamente. isso aí. Eu acho que a única Doideira. diferença do Triângulo das Bermudas é que o pessoal ali das Lagoas dos Barros é mais esperto e não fica querendo andar de barco no E não lugar. fica entrando, tá ligado? Pessoal esperto, né, mano? Eu não Vou te sei por contar, que né? os caras insistem em ir lá pro Triângulo das Bermudas, tá ligado? As pessoal é doente, né, mano? Você é louco. Fala pra nós aí, Aninha. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a participação, né, do Vitor, do Kanami nessa primeira temporada, de querer fazer parte dessa loucura que aparece de vez em quando nas mentes aqui minha e do Bruno, né? A gente já estava, para quem não conhece, né, nós aqui no podcast, eu e o Bruno a gente já tem há um tempo já um canal no YouTube, então falar, conversar, assim, a gente falava sobre filmes e séries no YouTube. Então era uma coisa que a gente gostava de muito, né? Mas por alguns motivos a gente teve que deixar um pouquinho o canal de lado, mas sentimos saudade, né, disso. E por que não um podcast falando de um assunto que realmente queima o nosso coração, né? Que é histórias de terror, né? Superstição, lendas urbanas, enfim, né? Teoria da conspiração. Isso é uma coisa que a gente gosta muito. Então, eu queria agradecer, primeiramente, né, o Vitor e o Kanami por querer fazer parte disso, né? Sai Então, daí. Tamo junto. para nós Tamo é uma coisa muito especial, assim, né? Então, e assim, agora falando sobre as lendas, aqui a gente falou 4, né?
que é a do Diabo Loiro, a Lagoa dos Barros, né? A loira do banheiro, já ia falar, né? E agora a da igreja. E, tipo, a gente estudou outras lendas também, né? Porque não existe só essas 4. O Rio Grande do Sul, ele tá, tipo, sei lá, dominado por lendas que a gente, tipo assim, pensava que tinha acontecido em outro lugar, em outro estado, em outro país e tudo mais, né? Por exemplo, a Maria Degolada, que é uma junção da loira do banheiro, eu não fazia ideia. Eu imaginava que, É a tipo, nossa prenda do banheiro. É, né? eu não sabia que era daqui, né? E, tipo, quando eu tava ali estudando, eu fiquei, tipo, meu, é daqui, olha que emoção. Né? E a mesma coisa, Que doideira. a Lagoa dos Barros, né? Porque quando a gente passava ali, eu era pequena, passava com meu pai, ele falava a mesma frase que o Bruno fala hoje para as crianças. E, tipo, eu sempre achava que, tipo, era, sabe aquelas histórias para assustar a criança, né? Eu não sabia que realmente era uma lenda, que tinha acontecido coisas ali, né? É só Sim. porque, tipo, uma lagoa vazia, sem uma alma viva ali, quer dizer, a alma deve ter. De fato. Eu achava que era comentário Algumas, deles, real. assim, pra assustar. É, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu tô bem empolgada pra segunda temporada, pra terceira, pra quarta, enfim, né? Espero que todos que tenham nos escutado tenham gostado, né? Que continue aí curtindo aí os nossos podcasts, enfim, né? É isso aí, galera. Então, Porta Oculta nasceu de um desejo que eu tinha há muito tempo, né? Eu amo falar de filme, mas eu gosto muito mais de contar história de terror, de falar de coisas sombrias, né? Os meus alunos ali na escola, né? Eu dou sou professor, aula de música, e tem alunos que chegam lá e já, ô senhor, conta uma história de terror aí. Eles já chegam, a primeira coisa já pede, né? Que já sabe. Então eu gostava muito do canal Senhor e Senhora Nerd, lá onde a gente falava de filme, mas eu tinha muita vontade de começar um projeto onde eu pudesse falar, né, de coisas sinistras, né, dos bagulhos sinistros, né? E então começar essa temporada falando sobre as histórias que me assombravam quando eu era criança, que me davam interesse, né, que atiçavam a minha curiosidade, né? Como a loira do banheiro, a história da Lagoa dos Barros, né? A loira do banheiro, a nossa Maria Degolada, né? O Diabo Loiro, que é uma história que eu ouvi desde muito cedo, assim, sempre me esticava muita curiosidade e acabei, né, sabendo muita coisa. Então foi uma primeira temporada muito bacana. Eu só tenho a agradecer nossos colegas aqui, o Kanami e o Victor, por abraçar essa ideia Tamo com a junto, gente. meu irmão. Porque Capaz, a tamo Aninha meio que foi obrigada, né? Ela meio que não tem escolha. Né? Eu planto a ideia e vamos, não tem. Vocês nem Já sabem que eu tô era. amarrada aqui na cadeira. Ué, não tem escolha. Né? Mas o Kanami e o Victor aí abraçaram essa ideia com a gente aí, né? A gente tá vindo aqui bater esse papo. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Eu tô muito, muito feliz aí com o resultado que a gente tá tendo. Obrigado, pessoal. Acredito que logo vai se tornar maior. E é isso, pessoal. Não deixe de seguir então as nossas redes sociais. Nos acompanhar lá no Instagram, @aportaoculta, para ficar por dentro. Sempre que sair um episódio novo, a gente está postando lá, avisando a galera. No YouTube, do mesmo nome. E mande seu e-mail contando a sua história pro aportaoculta@gmail.com. Vai ser muito bacana. E aguardamos todos com surpresas para a próxima temporada. Fiquem ligados aí, pessoal, e também não esqueçam, por favor, de compartilhar essa e outras histórias aqui do nosso canal A Porta Oculta para os seus amigos e familiares, para eles também poder também conhecer essas histórias, todos esses mitos gaúchos aqui, e também que eles possam também até mesmo trazer a história deles também, ou outra história também, para nosso catálogo de ideias aqui no canal. Vai vir muita coisa interessante ainda pela frente. Vai ser muito legal. Aí. E é isso aí, galera. Até a próxima temporada, então. Até mais. Valeu, falou! Isso aí, até a próxima.